Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Solene Fernandes Artes aqui do canal e olha só esse lindo trabalho, essa cesta da fartura que eu preparei para a gente fazer hoje no nosso encontro de terça-feira juntinhos e no passo a passo. É claro que hoje você está vendo de forma diferente, o trabalho não está finalizado porque esta aula vai ser dividida em duas partes, tá? E por quê? Porque são muitos elementos, elementos diferentes também, temos pimenta verde e vermelha, tomate, pimentão, abóbora, cenoura e milho, tá? Então, por isso vai ser dividido em duas partes. Mas essa parte que vocês estão vendo aqui vai ser feito nessa aula e no passo a passo para vocês aproveitarem da melhor maneira, tá bom? O tecido que eu usei aqui é lá da Maber. Na descrição, aqui abaixo do vídeo, vai ficar o contato para quem quiser adquirir e pode usar o meu cupom de desconto, SOLARTE5, daí na compra vocês terão 5% de desconto. Tintas que eu usei aqui é da minha parceira Acrylex, pincéis, e aqui por trás eu vou colocar um stencil também, mas isso vai ser mais no final, na segunda aula. É lá com as minhas parceiras, a Suelma Andrade e a Selma Clementino. E, claro, vou disponibilizar o risco e o guia de cores para vocês lá no grupo do Telegram, depois que eu postar aqui a aula no canal. Vou disponibilizar daí para vocês por lá. Vocês acompanham hoje a primeira parte, na próxima terça sai o final do trabalho. E é claro, se você está chegando aqui no canal, assista esse vídeo, assista também os outros vídeos, e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Já agradeço de antemão todos os joinhas, comentários que vocês têm deixado aí no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalhos de pintura, compartilhando com vocês que, como eu, é apaixonado por essa arte. Esse desenho aqui, ó, vai ser dividido em duas partes, tá? Porque ele é bem grande. Esse desenho aqui foi feito do vidro de óleo de soja. Se não me engano, é do soia, tá? Ele é bem pequenininho, daí eu aumentei o desenho. Já tinha feito ele há muito tempo atrás, mas uma cliente fez a encomenda dessa cesta, então eu resolvi gravar a aula dela e compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá para mais essa aula? Bem, vou começar esse trabalho aqui, ó, fazendo só um fundo, fazendo uma base aqui por baixo, porque aqui depois eu quero colocar um stencil. Vou fazer um fundo bem suave, com palha. Aqui eu tenho duas pimentas que eu risquei com lápis, mas no risco que eu vou disponibilizar para vocês, eu desenho elas bem certinho, tá bom? Então, no meu pratinho eu tenho um pouquinho de aquarela silk, venho com palha, o pincel Pituá 423, o número 6. Com esse pincel, porque com esse pituá, né, ele tem as cerdas mais macias, então eu consigo, ó, contornar o meu elemento com ele aqui, ó. É um fundo, gente, bem suave, como eu falei. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato das minhas parceiras que vendem por um preço bem bacana. Às vezes elas fazem kit de pincéis. Então, para quem deseja adquirir esses pincéis, aproveita e entra em contato com elas, tá? Venho aqui, ó, contornando essa pimenta. Talvez no vídeo a cor que eu tô usando, que é o palha, né, nem vai aparecer muito, porque eu quero um fundo aqui, uma superfície bem suave mesmo. Venho contornando. E já vou esfumando, sumindo totalmente essa cor no tecido aqui, ó. Venho trazendo aqui do outro lado, até aqui também. Subo aqui um pouquinho, ó, pra ficar da mesma altura lá do outro lado. Vem aqui com mais um pouquinho. Ó, pra ficar, ó, nessa altura aqui. Então, aqui, ó, eu puxo mais um pouquinho só. E venho aqui no finalzinho, só pra esfumar bem, ó, essa cor. E pronto, ó, o fundo já fica dessa maneira. Eu já venho aqui, ó, pra fazer a cesta primeiro. Olha só, aqui na cesta, eu vou começar a pintar ela aqui pela alça, ó. Essa parte da alça e a beirada aqui da cesta são exatamente iguais, tá? Aqui, ó, tem uma diferença que eu tranço um cipózinho e aqui, ó, ele é só enrolado, tá? Essa é a única diferença, o resto é igual. Então, eu vou começar por aqui, na pintura da cesta, e vou fazer essa parte aqui com vocês.
Para isso, eu vou usar o camurça, o jatobá, o marrom e o terra queimada. Eu venho com pincel. Venho com pincel C523 da Castelo. Vou usar aqui o jatobá. Venho e vou preencher toda essa parte aqui, ó. Olha só, eu posso passar por cima de tudo o desenho, se ele estiver bem desenhado e não sumir para mim por completo, tá? Qualquer coisa, se não tiver, se vocês não fizeram um desenho assim bem visível, aqui, ó, vocês podem passar o lápis 6B por cima, para poder ficar bem visível. Então, venho completando toda essa parte aqui, ó, com o jatobá. Já trago a tinta, ó, bem em cima do risco. Já fazia, gente, muito tempo que eu tinha pintado esse desenho. E uma cliente me pediu para refazer. Como a gente está sempre aprendendo, a pintura está evoluindo, então eu resolvi fazer novamente esse desenho e gravar a aula para vocês. O desenho dessa cesta aqui, ele foi feito do vidro de óleo, de azeite, tá? Tem uma cesta de legumes, que é essa daqui, muito bonita. Então, eu resolvi fazer ela novamente para cliente e gravar a aula para vocês. Olha só, completei todo o desenho. Venho com o pincel número 8, da 421, um pouquinho do marrom. Pego esse marrom já junto com o terra queimada. Venho aqui, ó. Eu vou contornar esse meu trabalho. Eu vou com esse pincel, porque daí ele já vai esfumando, ó. Eu não preciso ter aquele trabalhão de ficar esfregando a tinta. Eu passo e volto, ó, dando uma pinceladinha e já fica o esfumado bem certinho. Aqui, ó, desenho. Venho aqui por trás da abóbora e vou subindo aqui, ó. Olha como que fica bem fácil, ó. Venho com mais um pouquinho, fazendo o contorno na parte aqui de fora. Trazendo, ó, até aqui. Volto, passando mais um pouquinho de tinta, fazendo a junção. Venho com mais um pouquinho do marrom aqui, ó. Lá, essa parte aqui da cesta pega lá por trás do tomate. Então, eu venho, ó, contornando. E mais um pouquinho aqui, ó, também, ó. E essa beirada aqui, ó, ela vem aqui por baixo. Aqui também, jogo mais um pouquinho, porque aqui, ó, essa parte aqui, ó, vai lá por trás dessa. E essa aqui, ó, pega um pouquinho de sombra na virada. Então, aqui eu escureço um pouquinho e venho, ó, fazendo a junção dessa forma. Essa parte aqui por cima, ó, eu venho só com sujeirinha de tinta, porque ela não fica escura. E pronto. Tá, contornei a minha cesta. O que eu vou fazer agora? Aqui, ó, vou fazer um detalhezinho mais grosso, né? Um cipózinho mais grosso. E aqui nessa beirada também. E aqui no meio, ó, alguns mais finos. Então, eu venho com mais um pouquinho do marrom e do terra queimada. Vou passando aqui, ó, de fora a fora, ó. É o mais grosso aqui da beirada. Passo a tinta de um lado e do outro e vou levando, ó, até lá em cima. E aqui, ó, faço a volta, ó. Venho aqui do outro lado fazendo também. Como eu disse, ó, passo a tinta de fora a fora de um lado, viro o meu pincel, viro o jeito que tá a tinta, né, o lado que tá a tinta no pincel e volto, ó, fazendo a mesma coisa. Venho aqui, ó, viro o lado que tá a tinta no pincel e venho fazendo esse aqui, que foi o primeiro que eu fiz também, de fora a fora. Por que eu faço isso? Para dar profundidade bem certinha, ó. E isso aqui vai deixar esse detalhezinho arredondado. Vem com um pouquinho mais do marrom e do terra queimada. E aqui, ó, no meio, eu vou fazer, dá pra fazer, ó,
dois mais finos, ó. Então, eu venho passando a profundidade, né, ó, com cuidado, de fora a fora, ó. Viro meu pincel e venho trazendo, ó, em cima do mesmo lugar, ó. Só pra ficar espalhadinho, tanto de um lado como do outro. E aqui, ó, ainda vou fazer mais um no meio, ó. Com cuidado, ó, porque aqui o espaço é pouco. Vou levando, ó, até lá em cima. Venho, ó, viro o pincel, venho passando a tinta do outro lado também. Limpo o meu pincel, venho com o pincel número 6. Agora, antes de passar a claridade, eu preciso fazer aquele trançado. Como que eu vou fazer isso? Venho novamente com um pouquinho do marrom e do terra queimada e vou fazer, ó, esse detalhe aqui, ó. Trago até aqui e puxo. E essa parte aqui, ó, eu vou sombrear, vou escurecer um pouquinho. Venho aqui, ó. E vou escurecer pra cima também. Venho aqui, fazendo o trançado, e venho aqui, ó. Aqui, ó, eu preciso sobrepor uma parte que trançou em cima da outra. Então, aqui eu só vou ajeitar, ó. E pronto, ó. Estão vendo? Já fica pronto o trançado. Venho aqui, posso fazer assim também, ó, de uma vez, ó. Puxo e puxo. Venho aqui, ó, puxo. E aqui por fora também. Deixar aqui um pouquinho mais largo. E pronto. Vou fazer isso, ó, várias vezes, ó. E pronto. Vem com mais um pouquinho de tinta. Vem aqui, ó. Aqui, ó, é tudo bem fácil de fazer. A única coisa que eu preciso me atentar, preciso tomar cuidado, é o lado que tá a tinta no meu pincel, tá? Aqui vai aparecer só um pouquinho da viradinha de uma, e aqui eu vou fazer uma lá por trás, ó. Só uma. Eu já venho com um pouquinho do camurça, porque eu preciso, ó, da claridade aqui, ó, bem no meio desse cipózinho, que forma aqui a alça da cesta. Então, venho, ó, limpo o pincel, venho com um pouquinho do camurça, venho aqui, ó, bem no meio, ó. Primeiro eu faço, dou claridade nesses mais grossos, nos dois da lateral, né? Deixo mais claro, ó, bem no meio, pra deixar bem arredondado. E depois, ó, venho nesses mais finos também, ó. Passo o pincel de um lado, do outro, bem no meio, ó. Pra dar essa claridade. Reforço aqui, aqui também. Aqui, ó, onde eu trancei, é só passar o camurça, ó. Aqui, ó, bem no meio, eu vou deixar mais o camurça mais visível, né, para poder dar volume nesse trançado aqui da cesta. Nas laterais, eu já escureço um pouquinho. Venho com mais uma pinceladinha e reforço aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, que tá por baixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar uma clareada. Nas laterais aqui, eu já deixo um pouquinho com menos camurça, ó. Dessa forma. Venho com mais um pouquinho. Passo, ó, aqui eu passo um pouquinho do desenho da cesta, tá? Da alça aqui. E aqui também. Já venho aqui pra baixo, ó, pra clarear aqui um pouquinho. Essa parte aqui eu não vou clarear muito, porque ele já pega a sombra, ó, da abóbora que tá aqui no canto. Aqui tem mais um, estreitinho. E aqui, ó, o mais largo da beiradinha. Eu vou repetir esse processo em toda essa parte aqui, ó. Exatamente igual, ó. Venho clareando aqui os dois mais largos de um lado e do outro. Já vou deixando, ó, a parte onde é mais escuro, já vou deixando um pouquinho mais escuro, tá? E venho, ó, ajeitando nas laterais. Venho aqui, ó, pra esse aqui também. Já jogo um pouquinho de tinta e viro o pincel, ó, pra esfumar a tinta, deixar mais forte só no meio, porque são cipózinho, é arredondado,
tá? Todos esses aqui, ó, são arredondadinhos. Então, nas laterais, ele precisa ficar um pouquinho mais escuro. E bem no meio, para dar bastante volume, eu já vou deixar mais claro. Essa parte aqui, ó, eu passo camurça. Aqui, ó, na lateral, eu vou deixar um pouquinho mais escuro e vou clarear no meio. Na beiradinha, eu já passo um pouquinho fora do risco. Volto aqui, bem no meio, ó, para deixar mais claro. Essa parte aqui, ó, sujeirinha, passo um pouquinho aqui fora do risco também. Deixo mais claro aqui. Venho aqui na parte de cima, deixo um pouquinho mais claro e passo um pouquinho para fora do risco também. E vai ficar, ó, dessa forma. Eu vou fazer, ó, toda essa parte. Olha só. Já fiz aqui, ó, toda a parte. Adiantei porque é igual, né? Então, eu venho com um pouquinho mais do terra queimada. Aqui, ó, nessa partezinha onde que tem esse cruzamento, ele vai ficar por fora ele tem que passar um pouquinho aqui, ó, do desenho. Por quê? Porque ele está por cima. Então, eu pego um pouquinho do terra queimada e faço isso aqui, ó. É pouquinha tinta no pincel, é só para dar esses detalhes aqui, ó, porque isso deixa o trabalho mais natural, tá? Então, eu passo, ó, ele um pouquinho por cima, para fora do risco. E esses detalhezinhos que a gente faz aqui, ó, que deixa a cesta bem natural, bem bacana. Então, eu passo só um pouquinho para fora, por fora do risco, ó. Estão vendo? O risco tá reto aqui. Eu venho com a pinceladinha de tinta e coloco, ó, ele arredondadinho, né, nesse trançadinho. E venho aqui, ó, saindo um pouquinho fora do risco. Bem pouquinha coisa, tá? Venho aqui também, ó, um pouquinho. Aqui vai pegar bem por cima, ó, mas aqui na parte de cima ele também vai ficar levemente saltadinho. Aqui também, ó, na parte mais escura. Aqui, ó, e aqui, ó. Olha que legal que fica esses detalhes, né, que a gente vai colocando. Outra coisa muito importante, gente, é fazer o desenho bem certinho. Vou reforçar aqui, ó. Aqui ficou faltando, não coloquei. Aqui, ó. Bem arredondadinho e passo um pouquinho fora do risco. Eu posso ainda dar um pouquinho mais de claridade aqui nesse cruzamento para deixar com mais volume. Então, eu pego um pouquinho do palha junto com camurça, pouquinha tinta no meu pincel, venho aqui, ó, puxo um pouquinho para um lado e para o outro. Nessa parte, ó, do trançado, que fica por cima, eu quero dar bastante volume para deixar bem ressaltado, né? Essa parte aqui, ó. Venho aqui, ó, dou um pouquinho mais de volume. Nessa partezinha que tá aqui por baixo também, eu posso passar um pouquinho, ó, pegando aqui na beiradinha e aqui, ó. Eu vou trazendo, ó, da beirada para o meio. E aqui também eu vou jogar um pouquinho mais que eu não tinha colocado. Venho aqui, ó, começo aqui da beiradinha e venho puxando, ó, pro meio. E vou fazer isso, ó, igual em todos, tá? Essa parte que tá do trançadinho por baixo, o cipózinho que tá lá por baixo, também posso jogar um pouquinho mais de claridade, cuidando, ó, para não chegar com essa claridade em cima do risco, né? Deixando as partes onde eu quero que fique mais escuro, tem que ficar mais escuro mesmo. Mas posso dar, ó, um pouquinho mais de claridade em quase todos aqui, ó, nessa parte onde pega a claridade, ó. Venho aqui nesses mais finos também e vou colocando, ó, sem levar essa parte clara em cima do risco, tá? Onde tem que ficar mais escuro, ó, por causa da divisão, eu deixo escuro mesmo. Aqui em cima, ó, só sujeirinha. E venho aqui, ó. Aqui também eu vou jogar um pouquinho e aqui, ó, bem pouquinho. E pronto, ó. A parte da alça aqui da cesta fica dessa forma. Ainda dá pra jogar um pouquinho do terra queimada aqui, ó, pra dar mais profundidade, ó, nas partes mais escuras. Depois que passar as duas claridades, você vem com uma pinceladinha e escurece aqui, ó, um pouquinho mais. Pode escurecer um pouquinho também aqui nesse trançado, ó, a parte de baixo, porque vai pegar um pouquinho mais de sombra, ó. Então, ela vai ficar mais escura e isso vai ajudar a ressaltar o trançado. Feito isso, ó, a alça aqui da cesta fica dessa forma. Eu vou fazer essa daqui, ó, do mesmo jeito, porque são iguais, eu só não vou trançar. Aqui, esse cipózinho é só enrolado, mas o resto é tudo igual, tá? Vou fazer essa parte aqui, ó, e já volto pra gente fazer a cesta.
Bom, aqui, pessoal, olha só, já adiantei aqui essa parte mais grossa aqui da beiradinha da cesta, ela vem até aqui atrás da abóbora. Porque, como eu disse, elas são iguais, tá? Aqui ainda é um pouquinho, ainda tem o trançado e aqui, ó, é só enrolado o cipózinho aqui na beirada. Agora, nós vamos fazer, ó, essa parte aqui da cesta. Vem, vou usar as mesmas cores. Venho com o pincel número 10, C523 da Castelo. Vou preencher toda essa parte aqui, ó. Posso preencher ele todo de uma vez, tá? Porque aqui não tem segredo. Pintar a cesta parece difícil, mas é super fácil. Então, venho, ó, com o jatobá. Vou preenchendo essa parte aqui, ó. E nessa parte aqui da frente, que é um pouquinho mais claro, junto, ó, com esse jatobá, eu já posso entrar aqui com um pouquinho do camurça aqui por cima, para deixar esse jatobá um pouquinho mais claro mesmo, principalmente aqui, ó, nessa região, onde vai pegar mais claridade. Volto novamente com o jatobá. E já venho, ó, trazendo esse jatobá bem em cima do risco, aqui fazendo a junção com esse camurça. Aqui, ó, já chego bem próximo aqui da beiradinha também. E venho, ó, preenchendo aqui, ó, toda essa parte, ó. Já vou trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, tá? Venho aqui, ó. E vou completando. Respeito aqui o desenho do talinho aqui da pimenta. Venho aqui, ó. Aqui por cima também eu vou chegar um pouquinho mais próximo aqui do meu desenho. Aqui no cantinho também. Feito isso, ó, eu venho com um pouquinho do marrom e do terra queimada, coloco lá no meu pratinho essas duas cores e eu vou trabalhar com as duas cores juntas. Venho aqui, ó, contornando, olha só, a pimenta. Aí, ó, eu já trago a tinta em cima, ó, do risco, completando aquele espacinho que tinha ficado, ó. Volto pincelando, fazendo a junção bem certinho. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, porque eu preciso pegar a tinta, ó, bem na pontinha do pincel. E venho, ó, deixando essa parte aqui, ó, por baixo dessa beirada, um pouquinho mais escuro, porque essa beirada aqui, ó, vai fazer um pouquinho de sombra no trançado aqui da cesta. Então, eu deixo aqui um pouquinho mais escuro, ó. E volto, ó, espalhando bem. Venho com um pouquinho mais de tinta. Agora, viro a posição do pincel com a tinta pra fora e venho trazendo aqui, ó. Sempre, ó, pegando a tinta com a aquarela silk e tampando bem a trama do tecido. Dessa forma. Aqui já vou deixar, ó, um pouquinho mais claro. Faço a junção. Vou pegar um pincel número 6 agora, um pouquinho menor para mim fazer essa parte aqui, ó. Contornar aqui com todo cuidado. Trago até aqui. Pego um pouquinho mais. Contornando aqui, ó, o talinho da pimenta. Pego um pouquinho do marrom e do terra queimada e passo aqui, ó. Olha só, aqui já contornei todo o meu trabalho bem certinho, ó. Aqui no cantinho ficou faltando um pouquinho. Voltei aqui para colocar mais um pouquinho só de terra queimada aqui por baixo, ó, dessa parte e aqui no cantinho aqui da abóbora. Tá, contornei tudo bem certinho. Agora tá na hora de eu fazer o trançado dessa cesta. Então, venho com um pouquinho do marrom e do terra queimada, pouca tinta no meu pincel. Eu vou desenhar. Aqui, ó, não é difícil fazer o trançado da cesta. Quem tiver dúvida, pode fazer no lápis, risca no lápis, depois vem com o pincel. Eu venho aqui, ó, aproveito essa voltinha aqui, ó, estão vendo? Pra mim já fazer, ó, a primeira cipózinho aqui da cesta, eu vou chamar assim, que sobe, ó. Então, aqui venho com mais um, ó, sempre seguindo o desenho, tá?
Vem com mais um. Sempre um pertinho do outro, para a trança da cesta não ficar muito longe. Essa daqui é bem pertinho um do outro, ó. Venho desenhando, ó, e agora é só seguir, não fugir aqui do desenho. Venho com mais um e vou fazendo, ó, sempre um pertinho do outro. Dou uma entortadinha, já volto aqui e arrumo. E venho puxando, ó, um pertinho do outro, estão vendo? Até aqui no final, ó. Pronto. Feita essa primeira parte, agora fica bem mais fácil. O que que eu vou fazer? Ó? Ao contrário, eu vou desenhar também. E vou acompanhar, ó, o jeito que a cesta está. Esse desenho aqui, ó, eu posso passar um desenho bem suavezinho, bem devagar, tá? Só para mim saber onde que eu vou pincelar, ó. E aqui, ó, conforme a cesta fica mais estreita, essa parte aqui é mais alta, ele vai ficar mais juntinho, ó. Aqui passa um pouquinho lá por trás da cenoura e já venho aqui, ó. Aqui, ó. Notem que eu tô fazendo, ó, o movimento, o desenho, bem suave. Aqui pega um pouquinho. Agora eu vou mudar o meu pincel. Vem com o pincel. Número 6, dá 4, 2, 1. Vou pegar um pouquinho do jatobá e do camurça para mim poder trançar essa cesta. Vou trabalhar com essas duas cores e um pouquinho do aquarela silk junto, para deixar a tinta mais, um pouquinho mais mole, mais fácil de trabalhar com elas. Aí vem com essas duas cores e venho, ó, trançando. Eu costumo começar o trançado da cesta mais ou menos aqui pelo meio. Aí, ó, passo por cima. Esse desenho aqui, ó, essa varinha vai ficar por cima. Então, pulo ela e venho aqui, ó. E agora, é só seguir esse padrão, ó. Passo por cima de uma, deixo a outra visível. Passo por cima da segunda, deixo visível. Então, eu vou pular uma, passar por cima da próxima. Isso, ó, até no final. E venho aqui, ó. Aqui no cantinho, esse trançado vai ficar um pouquinho mais escuro. Venho aqui, ó. Aqui tá visível, então aqui, ó, eu vou passar por cima dela. Deixo visível, passo por cima. Essa aqui, ó, que já vai ficar mais claro, eu vou reforçar ela com um pouquinho mais do camurça, pra deixar mais claro, ó. Ajeito aqui na beiradinha e volto pincelando. Estão vendo que aqui, ó, tem mais uma carreira que eu preciso trançar? Vou inverter agora. Aqui tá por cima, esse, ó, vai ficar lá por baixo. Então, eu passo o trançado aqui por cima e pulo o que tava por baixo anterior, ó. Eu só vou inverter. Gente, é muito fácil fazer cesta, assim, ó, depois que a gente consegue fazer isso aqui, ó, no pincel, ó, fica bem mais fácil. E agora, ó, só vou seguir. Tá por cima, vai ficar por baixo. Ó, tá por cima aqui, vai ficar aqui, ó, por baixo. E todos, ó, fazendo um certinho, todos os seguintes vai ficar certo, ó. E venho aqui e tranço também. Aqui, ó, vai aparecer só a pontinha do trançado, ó, vindo de lá de trás. Aqui a mesma coisa. Tá por cima, vai ficar por baixo. Então, eu vou passar por cima, ó, do trançado. E aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais visível pra mim, eu já jogo, ó, um pouquinho do palha. Tá por cima, vai ficar por baixo. E continuo. Essa primeira parte aqui, ó, é só fazer, ó, o trançado bem certinho, ó. Posso voltar aqui pra já dar uma clareada. Venho aqui, ó, deixa eu trazer esse palha um pouquinho pra cá, já pra ficar, ó, bem definido. Aqui também posso jogar um pouquinho. Venho, ó, com o camurça e com o camurça e o jatobá e venho, ó, trançando até aqui no final. Aqui no cantinho sempre vai ficar mais escuro. Aqui também, ó, vem um pouquinho de lá de trás, ó. Vem com um pouquinho mais do camurça e do jatobá. Continuo. Agora, gente, é só seguir aqui, ó, o padrão. A parte que tá por cima vai ficar por baixo. E a que tá por baixo, anterior, fica por cima, nessa carreira que eu tô fazendo. E vai até no final.
Aqui, ó, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Sempre toma um pouquinho de cuidado quando entra atrás de algum elemento e quando sai, assim, para não errar, tá? São cuidados que a gente precisa ter. Aqui, ó, vai pegar por cima. E aqui, ó. Aqui vem um pouquinho de lá de trás, ó. Por cima. E como eu disse, ó, pegou o jeito, não tem segredo, é só pincelar, ó. E aqui vem um pouquinho de lá de trás. Aqui pega por cima. E aqui vem um pouquinho de lá de trás, ó. Feito isso, vem com o pincel número 6. Vou pegar um pouquinho do marrom e do terra queimada. Cada palitinho desse que tá por cima, eu vou dar uma pincelada, ó. Puxo pra lá e pra cá. É pra ficar, ó, mais escuro mesmo. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais durinho. Número 6. Pra mim dar, ó, uma pincelada só. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Fica dessa maneira. E ele vai ficar marcadinho, ó, por causa dessa profundidade que vai ter, tá vendo, ó? É aqui que eu vou sobrepor esse trançado depois. Venho aqui, ó. Aqui. Todos eu tenho que pôr, tá? Não posso esquecer, ó, de nenhum lugar. Pincel número 6. Venho aqui, ó, com o terra queimada e vou reforçar essa divisão, ó, da cesta, de fora a fora. E agora tem que ficar mais visível mesmo. Eu venho reforçando, ó. Posso, no lugar do que vou cruzar aqui, ó, deixar um pouquinho mais forte, né, mais escuro. E venho, ó, pincelando de fora a fora. Venho aqui e vou, aqui nessa parte posso deixar um pouquinho mais, ó. E venho pincelando um pouquinho mais e venho, ó, até aqui. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa. E agora é só continuar aqui, ó. Aqui. E a nossa cesta já vai quase tomando forma. É legal aqui, ó, não deixar tudo muito certinho, não, porque senão fica meio artificial, tá? Deixa uma partezinha com um pouquinho mais de tinta, ó, como aqui, onde que vai cruzar, ó, eu venho jogando um pouquinho mais de tinta aqui por cima também, ó. Fica legal fazer assim, porque daí fica um trançado mais natural, tá? Ó, aqui eu vou jogar um pouquinho mais e aqui também, ó. Aqui, ó, joga um pouquinho mais. Agora eu venho com o pincel número 4, um pouquinho do terra queimada e do marrom. Aqui, ó, em todas essa parte onde eu dei profundidade, eu vou colocar o trançadinho. Eu vou enlarguecer ele, deixar ele um pouquinho mais largo da largura do pincel e venho passando, ó. Aqui, ó, também é interessante eu cuidar um pouquinho, bastante atenção, para não entortar. Como é isso? Assim, para não acontecer isso daqui, eu começo a fazer aqui e vou vindo para cá. Tem cesta que até dá para fazer isso, mas não é esse caso aqui, tá? Essa daqui é retinha, ó. Então, eu venho cuidando, ó, pro cipózinho ficar, ó, sempre na mesma direção. E é fácil, ó. Se eu fiz aqui, eu vou pular um e fazer um, ó, ele vai continuar aqui, ó. Sempre onde eu escureci. Estão vendo? E já vai, ó, ficando mais com cara de cesta, ó. Reforço aqui um pouquinho. Esse aqui, ó, fica por cima. Esse aqui fica por baixo. Esse por cima. Aqui eu já deixei mais escuro, ó. É onde vai passar o cipózinho. Venho aqui e continuo. Gente, aqui, ó, é muito fácil fazer. É só prestar mesmo atenção. Ó, venho aqui, aqui e aqui. Como aqui, ó, já vai começar a ir por trás lá dos legumes, então vai ficar pouco espaço, ó. Venho aqui, aí eu já posso vir de lá de cima aqui pra baixo também, que também vai dar certo. Venho aqui, e aqui vai aparecer só um pouquinho, ó. Aqui e aqui só dois, ó. Em cima, aqui embaixo, esse só vai aparecer aqui e aqui, esse só aqui, ó. E aqui, ó,
Deixa eu dar uma pinceladinha para fazer aqui alguns. Olha só, fiz todas as marcações, venho aqui, ó, com um pouquinho do camurça e do jatobá. Faço uma misturinha dos dois, venho com um pouquinho de tinta, bem na pontinha do pincel e vou dar uma claridade aqui, ó, nesse trançadinho. E vou fazer isso, gente, em todos. Quando ele é fino, né, esse aqui eu não deixei muito grosso, eu faço só de um lado. Quando ele é bem mais grosso, aí dá pra fazer dos dois lados, tá? Então, aqui, façam, ó, só de um lado, ó. E venho, ó, pincelando. Essa cesta aqui eu quis fazer mais escura, mas também dá pra variar um pouquinho no tom da cesta. Esses aqui do canto, ó, já vai ficar um pouquinho mais escuro, então com uma pincelada eu faço vários. E pronto. Venho com o pincel número 8. Agora eu venho com um pouquinho do palha e do camurça. Faço uma misturinha entre os dois. Vou trocar aqui, vou pegar o pincel número 6, que é melhor, um pouquinho do palha e do camurça. E agora, gente, eu só vou reforçar todo esse trançado aqui, ó. Nas partes onde que eu quero mais claro, eu venho, passo ó, um pouquinho dessa mistura na beiradinha, viro o pincel, passo aqui por baixo e no meio, ó, gasto toda a tinta que tem no pincel. Ajeito aqui, ó, dos ladinhos, deixando a parte onde eu quero que fique escuro com mais profundidade, preservando essa profundidade, tá, do trançado. E vou repetir esse mesmo processo em todos esses trançadinhos, ó. Venho aqui, viro o pincel, gasto, ó, o resto do pincel aqui no meio. Isso, ó, de eu deixar essa parte aqui mais clara, vai dar bastante volume nesse trançado também, ó. Venho aqui, viro o pincel, tinta voltada para minha mão, ó, deixo um pouquinho, e aqui, ó, jogo o restante da tinta que tem no pincel e ajeito aqui, ó. E agora, ó, é só repetir. Pego um pouquinho mais do palha e do camurça. Viro o lado, ó, que tá a tinta no pincel. Venho aqui também, ó. Pincelo aqui no cantinho, preservando aqui a parte onde eu quero que fique mais escuro. Continuo. Aqui, ó, nessas que aparece só a metade, ó, ela tá vindo lá do outro lado, eu jogo sujeirinha de tinta e vou ajeitando aqui. Mais um pouquinho. E vou pincelando. Aqui não tem segredo, é só seguir mesmo aqui o desenho. Tudo que já foi feito, só ter cuidado, ó, para não desmanchar o desenho mesmo. Aqui, ó, venho com sujeirinha de tinta. Onde começa a cesta a ficar mais escura, como nessas partes aqui, ó, que vai pegar mais sombra, eu já vou usar ó, um pouquinho mais do camurça. E já venho com um pouquinho do jatobá junto, ó, para fazer esses detalhes. Aqui eu esqueci de cruzar, estão vendo? Venho com um pouquinho mais aqui também, ó, do camurça, ó. Vou fazendo o mesmo trabalho, ó, o mesmo efeito, só vou usar ó, um pouquinho mais do camurça. Esse daqui também eu já vou puxar aqui, ó, um pouquinho mais do camurça, esse aqui também. E vou repetindo o processo, gente, em todos os trançados, ó. Esse aqui também eu vou usar um pouquinho mais do camurça, porque tá aqui por baixo, ó. E aqui, ó.
ajeito aqui na beiradinha. Vou vindo aqui para a parte mais escura, ó, vou usando um pouquinho mais do camurça. Venho com um pouquinho do jatobá junto, ó. Aqui também vou jogar o restinho do pincel de tinta aqui, ó, para depois voltar no anterior e trançar. Vem com um pouquinho mais do jatobá e do camurça. Vou jogando aqui, ó. Aqui só vai aparecer uma parte, ó. Aqui um pouquinho e aqui, ó. Só um pouquinho. Vem pro pincel. Aqui ficou faltando, ó, um pouquinho. Um trançado que eu não coloquei. Eu coloco com esse pincel mesmo. Vem com a sujeirinha do jatobá. E coloco aqui. Esses aqui de baixo também vem com um pouquinho do jatobá e do camurça. Vou jogando aqui, ó. Pincelo aqui no meio e venho ajeitando. E depois que a gente acostuma, ó, a criar o desenho trançado da cesta assim no pincel, parece. Eu acho bem mais fácil fazer assim do que seguir o desenho, riscar todo o desenho, tá? Eu acho que assim é bem mais fácil de fazer. Venho aqui, ó, nessa partezinha que tá vendo de lá, de trás, ajeito e aqui também. Aqui, ó, sujeirinha, que pega aqui por baixo, mais um pouquinho só de tinta, ajeito aqui, ó. E essa partezinha aqui, ó, pega por cima. Ajeito aqui com um pouquinho mais de tinta, pego aqui por baixo também, venho aqui, ó, sempre sobrepondo uma parte na outra. Venho, ó, com um pouquinho do marrom e do terra queimada. Aqui, ó, eu vou fazer uma voltinha, ó, também, porque a gente não pode deixar muito reto, senão não fica legal. E venho, ó, deixando uma mais elevada que a outra. Dessa forma, com sujeirinha de tinta, eu ajeito aqui. Aqui ficou faltando fazer essa daqui, ó. Venho com um pouquinho de jatobá e do camurça, ajeito aqui, ó, faço puxadinho e venho, ó, fazendo a beiradinha aqui, ó. E aqui por cima eu vou colocar um pouquinho também. Observo bem certinho se ficou faltando alguma aqui, vou jogar um pouquinho para dar volume, ó, nesse trançado, ó, bem no meio só. E pronto. Posso vir com a pinceladinha do palha, passar aqui, ó, bem no meio. Isso vai dar, ó, mais volume aqui nessa parte mais clara da cesta. Então, bem aqui, ó, só no meio, ó, onde que o trançadinho pega, ó, a parte de baixo do trançadinho pega, do cipózinho. Então, eu dou uma claridade, ó. Mais uma pinceladinha aqui, ó. E pra cá, ó, já vai ficando um pouquinho mais escuro, mas eu posso dar uma claridade, ó, bem suave, estão vendo? E pronto. Volto novamente com o pincel número 2, só para dar um pouquinho mais de profundidade em alguns aqui, ó. Observe bem certinho. Alguns lugares aqui eu preciso retocar essa partezinha que sobe aqui, ó. Então, eu volto, ó, com a pinceladinha e ajeito, ó. Venho com um pouquinho do jatobá. Coloco, ó, um detalhezinho, cada partezinha dessa que sobe, ó. Só para ela destacar aqui um pouquinho mais, ó. Em alguns, principalmente, ó, nessa parte aqui, onde a cesta tá mais clara. Ela tá com mais volume, tá mais na frente, ó. Então, eu dou um toquezinho. E pronto, gente. Olha só, a cesta já fica, ó, dessa forma. Depois da cesta, eu já começo aqui, ó, nos elementos, eu vou pintar os que estão por trás primeiro, tá? Aqui na parte de cima. Começo aqui pelas pimentas. Vou fazer pimentas vermelhas e pimentas verdes. Para essas daqui, eu vou usar o púrpura, vermelho escarlate, o tangerina, o laranja e o branco para luz. Nas pimentas verdes, eu vou usar verde musgo, verde oliva, o verde abacate e um pouquinho do verde folha e branco também para luz. Então, vamos lá? Bom, olha só, já adiantei aqui, ó, 4 pimentas, como eu falei, pintei de 2 cores, vermelha e verde, mas deixei aqui, ó, uma de cada cor pra gente fazer juntinhos e no passo a passo. Então, vamos lá. Eu começo aqui, ó, com o pincel número 6, vem, eu vou pintar essa que tá aqui por baixo com os tons de verde,
tá? Então, essa de baixo aqui, vou fazer verde, essa por cima, vermelho. Vou fazer essa por baixo primeiro. Venho, ó, com um pouquinho do verde musgo, trago até aqui, ó. Um pouquinho mais. Cuidado aqui, ó, na hora que eu tô colocando ela lá por trás, ó, da cesta, pra não entrar com verde em cima da cesta e venho pincelando. Já pego um pouquinho do verde oliva, junto com esse verde musgo, porque aqui no cantinho ela vai ficar, ó, um pouquinho mais escura, porque a cesta vai fazer sombra em cima dela. Um pouquinho mais do verde oliva, trago aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma ondinha nessa pimenta. Já passo para o verde abacate, que já vou deixar um pouquinho mais claro para dar volume nela aqui. E aqui, ó, a parte onde ela fica um pouquinho por trás da pimenta vermelha, eu volto com um pouquinho do verde oliva e o verde musgo e vou escurecer um pouquinho aqui, ó, criando, ó, um contorno. É bem pouquinho que eu escureço, tá? Só para fazer mesmo a sombra, que essa pimenta que tá por cima dela vai fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. E pronto, ó. Mais um pouquinho do verde oliva aqui no cantinho, ó. Cantinho da cesta. Aqui também eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro, ó. Bem pouquinho. Vou jogando a tinta, ó, porque essa parte aqui da pimenta vai ficar um pouquinho mais escura. E pronto. Já venho, ó, aqui para essa parte, ó, onde ela sai aqui de baixo da pimenta vermelha. Venho com um pouquinho do verde folha, passo aqui, ó, onde vai ser a parte mais clara. Venho trazendo, ó, até mais ou menos aqui. Verde musgo. Passo aqui por baixo, faço a junção bem certinho. E aqui, ó, vou arredondando e ela vem até aqui, ó. Aqui também, e venho até aqui. Mais um pouquinho do verde musgo, passo aqui, ó. E aqui ela vai ter uma profundidade para sair os talinhos. Venho com mais um pouquinho do verde musgo, passo aqui um pouquinho mais e venho, ó, aqui, desenhando, ó, essa parte aqui, ó, de baixo, que também vai ficar um pouquinho escuro aqui, ó. Faço a junção aqui bem certinho. Um pouquinho mais do verde musgo, aqui, ó. E aqui. Volto pro verde abacate. Um pouquinho mais aqui, ó. Vou trazendo esse verde abacate, ó, pra dentro, aqui, ó, pra dar essa profundidade. Verde folha. E vem com um pouquinho do verde folha aqui, ó. Mudo o meu pincel número 2. Venho aqui, ó, com um pouquinho do verde oliva e do verde musgo, escurecendo essa parte aqui, ó. Vou trazendo um pouquinho aqui, desenhando. E aqui também, ó. Fazendo esse efeito. Tem com um pouquinho mais do verde oliva e do verde musgo. Aqui, ó, só em cima do risco. Venho com verde pinheiro. Um pouquinho mais do verde pinheiro com verde oliva, para mim já começar a fazer aqui, ó, o talinho dessa pimenta, ó. Eu puxo, ó, essa parte de baixo que vem aqui, ó, viro a tinta no meu pincel e vou aumentando esse talinho. Um pouquinho mais do verde oliva e do verde pinheiro. Venho fazendo, ó, essa parte aqui, ó, lá por dentro, ó. Um pouquinho mais. Tinta bem na ponta do pincel, ó, venho puxando aqui e aqui, ó. Verde abacate, venho puxando aqui essa parte do talinho, um pouquinho do verde folha e venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho.
desenhando, ó, o talinho. E aqui, ó, ele vai fazer esse efeito. Venho com um pouquinho mais do verde pinheiro e do verde oliva. Aqui, ó, escureço um pouquinho mais essa parte de baixo e venho puxando aqui, ó, ajeitando. Puxo um pouquinho aqui, ó, pra não ficar tão marcado assim. Limpo o pincel, venho com um pouquinho do branco. Vou pegar esse branco junto com um pouquinho do verde folha. Venho aqui, ó. Passo um pouquinho e venho, ó, esfumando de um lado e do outro. E vou descendo aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, vou passar um pouquinho também, ó. Aqui, ó, e aqui. Aqui também, ó, nessa parte, fica um pouquinho mais claro. E aqui. A pimenta, gente, a casquinha dela é bem refletora de luz e vai refletir luz em vários lugares. Venho aqui, ó, vou passar um pouquinho dessa misturinha também e já some, ó, antes de chegar lá na parte mais escura, onde a cesta faz sombra. Venho com o pincel zero, um pouquinho do branco, coloco luz aqui, ó. Uma pinceladinha aqui, ó. E aqui, ó. Sujeirinha de tinta no meu pincel. Aqui. Aqui no talinho, venho com mais uma sujeirinha do verde folha e dou umas pinceladinhas aqui, ó, em alguns lugares para deixar esse efeito. Aqui, ó, eu preciso contornar um pouquinho esse talinho, então venho subindo com o verde, um pouquinho do verde oliva, aqui, ó, só para contornar mesmo, ó. Verde folha novamente para deixar esse limite aqui com verde oliva um pouquinho menor. E pronto. Suavizo essas marcaçõezinhas aqui, ó. Dou uma pinceladinha aqui. E pronto, ó. A pimenta verde já fica dessa forma. Pincel número 6. Venho, ó, pra pimenta vermelha. Deixa eu puxar as cores aqui. Começo aqui com o laranja. Já passo, ó, esse laranja meio esfumando nas laterais, ó. Deixo mais forte só no meio. E venho aqui, ó, também, ó. Tangerina. Passo em volta de toda essa parte laranjada e já faço a junção. Já venho, ó, para o vermelho escarlate. Vou fazendo a junção. E vou deixando, ó, algumas marquinhas. Venho aqui no final, ó. Vem escurecendo aqui, ó. Só com vermelho escarlate, ó. Mais um pouquinho. Venho trazendo, ó, esse tom, o vermelho escarlate, ó, já bem em cima do risco. Mais um pouquinho. Vou trazendo aqui, ó, fazendo a junção com esse laranja. Aqui, ó, já vou passar um pouquinho do púrpura junto com esse vermelho escarlate. Pego um pouquinho do púrpura, um pouquinho do vermelho escarlate e já vou fazendo a junção dos dois aqui no tecido. Deixando em alguns lugares, estão vendo, ó, com marquinhas, ó. Vem com um pouquinho do púrpura aqui também, ó. E faço a junção bem certinho. Limpo o pincel, vem com o vermelho escarlate, vou contornando, ó, essa parte aqui, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó.
Mais um pouquinho só. Aqui, ó. Aqui, ó, próximo do talinho, também vou escurecer com um pouquinho do vermelho escarlate. Mais um pouquinho, vou jogando a tinta bem aos poucos. Para escurecer, só essa beiradinha aqui, ó, e dar uma profundidade aqui de onde eu vou tirar o talinho. Volto com um pouquinho do laranja, passo aqui, ó, fazendo a junção bem certinho. Um pouquinho mais do vermelho escarlate. Laranja. Púrpura. Venho aqui, ó, no cantinho, no pezinho, na pontinha dela, ó, escureço um pouquinho. Vem escurecendo aqui, ó, em algumas partes, ó, tanto aquele efeito de dobrinha, né, que às vezes tem na casca da pimenta, ó. Alguns detalhes. Então, venho aqui, ó. Vermelho escarlate com um pouquinho do púrpura. E venho, ó, trabalhando. Vem com um pouquinho mais do vermelho escarlate, tinta bem no cantinho do pincel, reforço aqui, ó. Mudo meu pincel, venho pro pincel número 2, um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta no pincel. Venho aqui, ó. Vou dar uma primeira claridade, como se fosse uma luz meia seca, ó. Aqui, ó. Sujeirinha aqui. E vou colocando, ó, em alguns lugares, ó. Aqui também. Vem pro pincel, vem com um pouquinho do verde oliva e do verde musgo. Venho aqui, ó. Aqui, ó, na parte de trás, aqui por trás desse talinho, deixa eu fazer esse lado aqui já também. E na parte aqui de trás, aqui, ó, eu jogo um pouquinho do verde pinheiro. Vem com verde abacate, começo aqui, ó, faço a junção, ó, arredondadinho e venho puxando aqui. Aqui ainda volto com um pouquinho do verde musgo, ó. Verde pinheiro, pra ajeitar aqui por trás, ó. Um pouquinho do verde pinheiro e do verde oliva. Pego as duas cores juntas no pincel e venho puxando aqui, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui desse lado, ó, só pra contornar esse talinho, ó. Bem no meio, eu venho com um pouquinho do verde abacate e do verde folha, ó, e vou clareando, ó. Volto ajeitando, ó, fazendo a junção nas laterais. E aqui, ó, dou esse volume. Pego um pouquinho mais do verde folha, aqui, ó. Ajeito de um lado, do outro, e venho trazendo, ó, essa parte mais clara aqui no meio, ó. Dessa forma. Venho com um pouquinho do verde oliva, escureço aqui, ó. E pronto. Pincel 0, venho com branco. A pimenta, ó, como eu disse, a casca dela reflete bastante luz. Então, ó, vai aparecer em vários lugares, ó. Aqui tem como se fosse uma dobrinha nessa casca. E um pouquinho mais de luz aqui embaixo. E aqui só sujeirinha mesmo. Aqui também, ó, vou jogar sujeirinha, ó.
Mais um pouquinho. E pronto. A pimenta já fica dessa forma. Tá, agora, depois das pimentas, eu venho aqui para o tomate. Tomate tem esse aqui e esse daqui também é um tomate, tá? Eu vou fazer todos vermelhos. E vou usar as seguintes cores: vermelho tomate, um pouquinho do púrpura, vermelho escarlate, o mostarda, o areia e o branco para luz. Então, venho com o pincel número 6, um pouquinho do areia e do mostarda. Posso pegar as duas cores juntas no meu pincel e aqui por cima, ó, eu vou passando essa mistura. Um pouquinho mais do mostarda para deixar levemente amarelado essa parte aqui, ó. E venho pincelando. Limpo o pincel, venho com vermelho tomate. Aqui, ó, vou fazendo a junção. Aqui por trás também, ó, já venho contornando. Vou fazendo a junção aqui, ó. Aqui, ó, vou passar um pouquinho nessa parte, deixando, ó, onde eu passei aqui o mostarda com areia, um pouquinho mais claro, tá? Aqui nessa partezinha que tá sem tinta, eu volto com um pouquinho do mostarda e do areia pra fazer aqui, ó, a parte aqui de onde sai o talinho do tomate. Venho com o vermelho escarlate, vou passando aqui, ó. Mais um pouquinho. Vou trazendo até aqui. Mais um pouquinho do vermelho escarlate. Aqui, ó, nessa parte, vou escurecer um pouquinho mais, ó. Vem com um pouquinho do púrpura. Vou passando aqui, ó. Um pouquinho mais. E vem puxando aqui. Aqui, desse lado também, vou passar um pouquinho do púrpura para contornar aqui, ó. E venho trazendo essa sombra, ó, até aqui. Um pouquinho mais. Aqui, ó. Escureço aqui um pouquinho, ó. Essa parte aqui, ó. E pronto. Limpo o pincel. Volto novamente com um pouquinho do areia. Passo aqui, ó. E vou esfumando aqui a beiradinha sem aumentar muito. Um pouquinho do vermelho escarlate aqui em volta e pronto. Limpo o pincel. Agora eu preciso, ó, dar claridade aqui no meu tomate. Venho aqui, ó, com um pouquinho do areia, vou passar aqui e venho esfumando, ó. Bem nessa voltinha dele aqui, onde é um pouquinho mais largo, então vai pegar um pouquinho mais de claridade. Estão vendo, ó? Nessa parte aqui, ó. Um pouquinho a mais, passo aqui e venho puxando. Alguns desse tomate, eu vou fazer sem o talinho, como esse aqui, ó. E aqui eu ainda vou usar um pouquinho do sépia. Vem com o pincel número 4, bem pouquinho sépia no meu pincel número 4. Venho aqui, ó, contornando essa parte, ó. E aqui dentro, ó, vou passar mais um risquinho. Aqui, ó, eu vou fazer um trinco, porque às vezes aparece aqueles trincadinhos na casca aqui do tomate. E faço, ó, mais um aqui e um pouquinho aqui, ó.
Limpo o pincel, venho com a sujeirinha do areia. Aqui dentro, ó, vou colocar um pouquinho do areia. Mais um pouquinho. Aqui, ó. E aqui, ó. Venho com um pouquinho do branco. Vou colocar, ó, luz. E dou uma espalhadinha para os lados, ó. Aqui também. E dos lados, ó, uma espalhadinha. E venho trazendo, ó, essa luz um pouquinho pra cá, ó. Mas aqui, ó, eu já puxo como se fosse uma luz mais seca, ó. Sem ponto exato de luz, tá? Mais espalhada, ó. E aqui, ó, sujeirinha, ó. E pronto. Eu vou pintar também esse aqui, ó, porque esse aqui eu quero fazer aquele talinho, as acépalas dele, tá? Então, eu vou fazer mais esse aqui, vou adiantar a parte vermelha e volto pra fazer as acépalas com vocês. Tá, fiz aqui, ó, a primeira parte em vermelho. E agora, vamos fazer a acépala, o talinho dele aqui, juntinhos. Essa parte aqui, ó, bem do miolinho, se você observar bem o miolinho da acépala aqui, ó, é clarinho, tá? Então, coloco um pouquinho de areia, venho, ó, com o verde musgo e o verde oliva. E às vezes, nessa parte aqui, a gente pode usar até o sépia, tá? Que eu vou usar um pouquinho do verde. Então, circulo aqui, ó, porque tá bem de frente. Eu vou usar aqui o pincel 0. Venho, ó, com a pincelada do verde oliva e do verde musgo e vou puxar, ó, as folhinhas. Venho aqui, ó, puxo mais uma. Uma pra cá, ó. Pego um pouquinho mais do verde oliva. Aqui, ó, mais uma. Um pouquinho mais do oliva e do verde musgo. E aqui, ó, vou puxar outra, ó. Essas folhinhas aqui, ó, essas acépalas, geralmente são grandes, tá? Eu não vou colocar muito grande, porque as frutas, os legumes, ó, que estão lá por trás, aqui tem uma abóbora, um pimentão, ainda não estão pintados, tá? Mas elas geralmente são um pouquinho grandes. Aqui, ó, aumento um pouquinho e vou puxar mais uma aqui, ó. Venho com um pouquinho do verde abacate, um pouquinho do verde abacate, continuo com o pincel 0, vou colocar, ó, uma claridadezinha aqui, ó, em alguns lugares, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Aqui também. Daqui, ó, eu puxo o talinho. Venho com um pouquinho do sépia. Vou pegar aqui junto com um pouquinho do verde oliva. E vou puxar o talinho, ó, pra cá. Mais um pouquinho do sépia. Verde abacate. Faço o contorno dele aqui, ó, e venho puxando aqui, ó. Mais um pouquinho do sépia, só pra mim contornar ele aqui por trás, ó. E desse aqui eu vou tirar um pouquinho esse verde abacate. Contorno aqui, um pouquinho mais. E pronto, ó. Mais um pouquinho só do verde abacate, só pra mim deixar esse talinho aqui, ó, um pouquinho mais vivo. E aqui na beiradinha, ó, faço uma voltinha. E pronto, ó, o talinho aqui as acépalas, né, aqui do tomate, fica dessa forma. Limpo esse pincel, venho com um pouquinho do branco. Vou colocar, ó, luz, ó, mais forte no meio, espalhadinho nas laterais, desse lado aqui também. Mais forte no meio e nas laterais aqui, ó, vou trazendo, ó, até aqui na sépala, né? Deixo mais forte e venho espalhando essa luz nas laterais, dessa forma. Venho com mais uma pinceladinha, coloco um pontinho ali e aqui, ó. Aqui, ó, também nesse talinho, vem com sujeirinha, ó, do branco, só pra deixar ele aqui um pouquinho mais visível. E pronto, o tomate com o talinho, ó, já fica dessa forma. Tem mais esse aqui e esse, ó, que eu vou adiantar, porque não aparece nada, é só o ladinho do tomate, então é só vermelho mesmo. Eu vou adiantar e já mostro pra vocês como que fica.
E olha só, gente, como que ficou os dois tomates aqui por trás, ó. Esse daqui são tomates menores que estão lá por trás, tá? Mas eles são menores, são bem vermelhinhos, então por isso eu adiantei. Olha só, nessa aula vamos até aqui, esse trabalho por ser bem grande, muitos elementos diferentes, então vai ser dividido em duas partes, tá? E eu espero então vocês na próxima terça-feira para a gente dar continuidade nesse trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.